A ideia de viajar no tempo, como nos fascina! Imaginem só testemunhar momentos cruciais da história, dar uma espiadinha no futuro ou, quem sabe, reviver aquelas lembranças queridas. De lendas ancestrais à ficção científica moderna, a sedução de controlar o tempo tem cativado contadores de histórias e sonhadores por séculos. Essa vontade humana de controlar o tempo reflete nosso desejo profundo de transcender nossas próprias limitações. Seria o tempo como um rio que corre para uma só direção? Ou seria uma dimensão que podemos navegar, dobrando suas regras à nossa vontade? Nosso fascínio por viagens no tempo fala sobre nossos desejos e ansiedades mais profundos. Essa busca eterna continua a alimentar nossa imaginação, impulsionando a exploração do universo e do nosso lugar dentro dele. A ânsia por viajar no tempo não é algo novo. Mitos e lendas ancestrais de diversas culturas frequentemente relatam histórias de distorção temporal. Na mitologia hindu, a epopeia Mahabharata descreve a jornada do rei Raivata aos céus, onde ele experimenta a passagem do tempo de forma muito mais lenta. Imagina só! Da mesma forma, o folclore japonês nos conta sobre Urashima Taro, um pescador transportado para um palácio subaquático, um reino onde o tempo flui de maneira diferente. Esses contos, embora fantasiosos, sugerem uma intuição humana primitiva sobre a maleabilidade do tempo. Eles refletem a crença presente em diversas culturas de que o tempo não é uma estrutura rígida, mas sim uma entidade fluida, capaz de ser manipulada. Tais histórias demonstram que o fascínio pela viagem no tempo tem cativado mentes por milênios. Esses mitos nos lembram que a fascinação humana por viagens no tempo representa um anseio profundo de explorar os territórios inexplorados do tempo. Enquanto os mitos antigos ofereciam interpretações fantásticas da viagem no tempo, foram as teorias revolucionárias de Albert Einstein que forneceram a primeira estrutura científica para entender a natureza do tempo. A teoria da relatividade de Einstein propôs que o tempo é relativo, entrelaçado com o espaço para formar um tecido quadridimensional chamado espaço-tempo. A relatividade especial introduziu o conceito de dilatação do tempo, afirmando que o tempo não é experimentado de forma uniforme por todos os observadores. Quanto mais rápido um objeto se move pelo espaço, mais devagar o tempo passa em relação a um observador estacionário. Já a relatividade geral revelou que objetos massivos distorcem o tecido do espaço-tempo, criando campos gravitacionais que afetam o fluxo do tempo. O tempo desacelera em campos gravitacionais mais fortes, um fenômeno conhecido como dilatação temporal gravitacional. As teorias inovadoras de Einstein lançaram as bases para a física moderna e sugeriram que a viagem no tempo pode realmente estar dentro do reino da possibilidade. As teorias de Einstein abriram um leque de possibilidades, levando os físicos a explorar conceitos teóricos que poderiam, em teoria, permitir a viagem no tempo. Entre esses conceitos, os buracos de minhoca, também conhecidos como pontes de Einstein-Rosen, capturaram a imaginação como potenciais portais através do tecido do espaço-tempo. Esses túneis hipotéticos conectariam dois pontos distantes no espaço-tempo. Se realmente existirem, criariam atalhos pelo universo, permitindo que os viajantes contornassem as limitações de velocidade impostas pelas viagens tradicionais. O conceito de buracos de minhoca emerge das equações da relatividade geral,
que permitem a possibilidade de distorções do espaço-tempo tão extremas que criariam túneis conectando diferentes regiões do universo, ou até mesmo diferentes pontos no tempo. No entanto, criar e estabilizar um buraco de minhoca exigiria matéria exótica com densidade de massa-energia negativa, uma substância ainda não observada ou criada em nenhum laboratório. Apesar desses desafios, o conceito de buracos de minhoca continua a intrigar físicos e entusiastas da ficção científica. Enquanto a possibilidade científica da viagem no tempo permanece um tópico de debate, relatos intrigantes de supostos viajantes do tempo surgiram ao longo da história. Essas histórias, muitas vezes anedóticas e sem provas verificáveis, variam do peculiar ao aparentemente impossível. Uma dessas histórias envolve o caso enigmático de Rudolf Fentz, um homem que supostamente se materializou na Times Square, em Nova York, em 1950, vestido com roupas do final do século XIX. Segundo relatos, Fentz parecia desorientado e confuso, afirmando ter nascido em 1876. Outro relato famoso envolve o suposto desaparecimento de um avião inteiro, o voo DC-4, em 1955. O avião, a caminho de Nova York para Miami, desapareceu sem deixar vestígios, apenas para reaparecer 37 anos depois, em 1992. Embora essas histórias não tenham evidências concretas e sejam geralmente recebidas com ceticismo, elas exploram nosso fascínio pelo desconhecido. Seriam apenas folclore moderno? Talvez, mas que refletem nossa curiosidade duradoura sobre as possibilidades e paradoxos da viagem no tempo, isso refletem. A perspectiva de viajar no tempo apresenta uma série de paradoxos que desafiam nossa compreensão de causa e efeito. Um dos paradoxos mais famosos, o paradoxo do avô, ilustra o potencial para inconsistências lógicas, decorrentes da viagem no tempo. Imagine viajar no tempo e acidentalmente causar a morte do seu avô, antes de ele conhecer sua avó. Essa ação cria um paradoxo. Se o seu avô morreu antes de conceber seu pai ou sua mãe, você nunca teria nascido. Outro paradoxo, o paradoxo da predestinação, explora a ideia de que a viagem no tempo pode não permitir o livre-arbítrio ou a alteração de eventos pré-determinados. Esses paradoxos destacam as limitações de nossa compreensão atual do tempo e da causalidade. Eles sugerem que nossos modelos atuais de física podem ser incompletos, ou que a viagem no tempo, se possível, operaria sob regras que ainda não compreendemos. A questão de saber se a viagem no tempo é possível permanece um dos tópicos mais intrigantes na ciência hoje. A física teórica oferece possibilidades tentadoras, mas dobrar o tecido do espaço-tempo permanece indefinido. Nossa compreensão atual sugere que a viagem no tempo pode ser possível, mas os obstáculos tecnológicos são imensos. Ainda não conseguimos entrar em uma máquina do tempo como nos filmes, mas experimentamos a dilatação do tempo diariamente. Como previsto por Einstein, o tempo passa mais devagar no nível do mar do que no topo de uma montanha. Se a viagem no tempo será um sonho ou realidade, é uma pergunta para futuras gerações de cientistas. O fascínio humano por viagens no tempo provavelmente nunca desaparecerá, cativando nossas imaginações.